Mais uma vez, muito boa noite a todos vocês do outro lado. Enorme prazer, né, galera, de estar aqui participando de um momento tão importante que é a regulamentação do mandado de injunção, um momento muito esperado por todos nós. Na verdade, desde a Constituição de 88, o surgimento da Constituição de 88, o mandado de injunção foi uma das grandes novidades da nossa atual Constituição e apenas em 2016, em junho de 2016, é que o remédio foi devidamente regulamentado, né? De uma forma tranquila, né? É uma lei relativamente pequena, são 15 artigos, e muitos que consolidam a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É claro que existem novidades, eu preparei um material bem simples, bem objetivo, justamente só destrinchando quais são os principais pontos. Veja, a minha preocupação com vocês, ela não é uma preocupação de petição de mandado de injunção, tá? A feitura da petição, não é esse o meu objetivo. Essa questão procedimental, essa questão pragmática do mandado de injunção não é o meu objetivo nessa aula de hoje, tá? O meu objetivo é mostrar para vocês prováveis questões de prova de concurso, de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. E como vocês sabem, tirando o exame da OAB, notadamente a segunda fase do exame da OAB, nós não precisamos fazer petição de mandado de injunção, tá? Então, o nosso objetivo não é peticionar com mandado de injunção, mas mostrar para vocês toda a lei em cima de tópicos interessantes que podem ser cobrados tranquilamente nas provas de concurso, tá legal? Bem, durante a nossa transmissão, que está sendo gravada, tá bom? Ela está sendo gravada. Vocês podem se comunicar comigo pelo próprio canal, né? O bate-papo do próprio YouTube, depois também pelo Facebook, inbox, pela fanpage, fiquem à vontade, tá? É normal um atraso na transmissão, tá? Então, o que eu estou falando agora provavelmente vai chegar para vocês daqui a uns 7, 8 segundos, que é uma coisa natural. Então, às vezes eu vou fazer algum tipo de pergunta, vai ficar aquele momento de silêncio, tá? Mas é uma coisa extremamente natural esse atraso, principalmente nesse tipo de transmissão, tá? Bem, ao final da nossa aula, a gente vai trocar uma ideia sobre projetos, o que eu estou pensando em fazer, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros locais que eu ministro aula. Pernambuco, né, sempre morando no meu coração, não esqueci de Pernambuco, lógico que não. Projetos online, enfim, tá? Bem, como vocês podem verificar também até pelo cenário que está atrás de mim, é um projeto altamente independente, tá? Porque a minha preocupação nesse momento não é com a instituição A, B ou C, mas com vocês, né, que acompanham meu trabalho, que são meus alunos ou que começaram agora a assistir o meu trabalho, que eu fico realmente, tá, honrado de poder estar participando da vida de vocês, tá bom? Bem, eu vou colocar aqui a imagem novamente no nosso slide, tá? E gostaria de ter o feedback de vocês, como está a questão do vídeo, do áudio, se está tudo ok. Dá aquele feedback para mim no próprio chat do YouTube, tá bom? E aí a gente começa com tudo a nossa aula de mandado de injunção. Valeu, galera. Muito obrigado aí pelo feedback, tá? É o seguinte, eu já vi comentário, pô, tá travando aquela carinha, né, triste, aquele bonequinho engraçadinho. Tranquilo, até porque a aula está sendo gravada, tudo bem? Ela está sendo gravada. E aí depois eu vou colocar no canal, enfim, no meu canal mesmo do YouTube, tá certo? Enfim, a gente aqui tá no momento bem... um formal / informal, né? Porque a gente está aqui mais para trocar uma ideia
acerca da lei, como vocês podem verificar, é a grande novidade nas atuais provas de concursos públicos e exames da OAB. É o grande momento, é o mandado de injunção. Então, nesse primeiro momento, vamos lá. Eu vou lembrar que a previsão do mandado de injunção está no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. E creio que todos vocês sabem a verdadeira função do mandado de injunção, que é a concretização da norma constitucional. Então, a ideia é muito simples, né? Eu tenho uma norma prevista na Constituição. Essa norma, ela precisa de um complemento, ok? De uma complementação, de uma regulamentação, e o poder público simplesmente ou não regulamenta, ou regulamenta de maneira insatisfatória, de maneira insuficiente. Essa é a ideia para o mandado de injunção, né? Quando é que eu uso o mandado de injunção? Quando a falta de norma regulamentadora inviabiliza o exercício de um direito, de uma liberdade prevista na Constituição Federal, né? Aquelas prerrogativas ligadas à nacionalidade, soberania, cidadania. Então, o meu objetivo aqui não é tecer comentários gerais sobre o mandado de injunção, não, mas ser bem específico. Mas é interessante, obviamente, a gente lembrar para que serve o mandado de injunção. Eu costumo dizer que é uma finalidade muito nobre, né? De tornar efetiva a norma constitucional, concretizar a norma constitucional, né? Nós tivemos aí vários casos interessantes, como o direito de greve dos servidores públicos, como a aposentadoria em regime especial de servidores públicos, na forma do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3, não é verdade? Então, realmente é um remédio muito legal nesse ponto de vista de concretização da norma constitucional, tá bom? Bem, então, gostaria que vocês ficassem com o meu áudio. Vamos começar agora realmente a falar diretamente da lei. Bom, primeiramente a questão da finalidade. Considere-se-á mandado de injunção sempre que a falta, olha aí, total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Bem, nesse primeiro momento, você pode ficar em dúvida com essa nomenclatura parcial. Alexandre, eu nunca estudei controle de constitucionalidade, eu não sei o que é uma inconstitucionalidade por omissão parcial. Que negócio estranho. Porque, Alexandre, eu sempre estudei mandado de injunção no sentido da norma não existir. Gente, olha só, vamos lá fazer um resumão rápido dessa parte de inconstitucionalidade por omissão. Bem, primeiro nome é omissão. O Estado tem um dever constitucional de legislar e não realiza esse dever ou realiza de forma insuficiente. Quando o Estado não realiza, simplesmente não existe a norma regulamentadora, essa omissão é chamada de total. Mas, quando a norma existe, porém é insuficiente, é insatisfatória, nós chamamos de omissão parcial. Alexandre, exemplo, pelo amor do Pai Celestial. Claro, exemplos, vamos lá. Omissão total, tá? Quando não tem lei regulamentando nada. Não há norma regulamentadora. Você pode pegar, por exemplo, o artigo 7º, inciso 20, a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então é um grande problema, porque não existe a concretização desta proteção do mercado de trabalho da mulher. Então é um caso de omissão total, beleza? O que seria a omissão parcial? Por exemplo, a lei que nacionalmente unifica o salário mínimo, o valor do salário mínimo. Nós sabemos que o artigo 7º, inciso 4, traz uma série de finalidades para o salário mínimo e, obviamente, pelo valor que é o salário mínimo, não consegue atender satisfatoriamente aquelas finalidades constitucionais. Então, há uma inconstitucionalidade por omissão, porém parcial. A lei existe realmente, existe o valor fixado do salário mínimo, mas não atende satisfatoriamente às exigências constitucionais do artigo 7º, inciso 4.
Beleza? Tranquilo, gente? Ótimo. Então, inclusive o parágrafo único do artigo 2º, ele vai falar sobre isso. Olha só. Repare bem. Parágrafo único. Considera-se parcial, beleza? A regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Legitimação ativa, né? Quem pode ajuizar o mandado de injunção? Preste atenção, gente. Aqui é aquela velha história do prejudicado, da prejudicada. Ou seja, eu me sinto prejudicado pela falta da norma regulamentadora. Vamos lá. Eu sou servidor público, ok? E trabalho no setor de raio-x de um hospital federal, tá bom? Eu exerço atividade insalubre e quero me aposentar em regime especial na forma do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3. Veja, a Constituição, ela prevê lei complementar, neste caso, para regulamentar a minha situação. O grande problema é que a lei complementar não existe. E aí eu acabo me prejudicando pela falta da norma regulamentadora. Tudo bem? Isso é um caso tranquilo que já foi resolvido pelo Supremo em sede de mandado de injunção. Inclusive, o Supremo tem uma súmula vinculante para este caso, que é a súmula vinculante 33, dizendo que se aplica até a edição destas leis complementares, ok, a lei do RGPS, ok? Ou seja, eu uso as regras do regime geral de previdência para os servidores públicos, né, até a edição da lei complementar. Então, esse artigo 3º, basicamente vai falar daquele que está prejudicado, daquela que está prejudicada. Não é nenhuma novidade, tá bom? Vem comigo aqui, vamos lá para tudo dar certo. São legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas, lembrando que pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais, sem sombra de dúvidas, que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º, esse aqui de cima, tá? E como impetrado, o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, na verdade, aqui é legitimação ativa / passiva, ok? Complemente por gentileza, tá? Porque ele já traz aqui no texto do artigo 3º a própria figura do impetrado. Eu acho que vocês notaram que o impetrado aqui não pode ser o particular. Não, eu, você, nós não temos competência para apresentar um projeto de lei, nós não temos essa competência. Por isso que ele fala aqui, ó, o poder, o órgão, a autoridade, ou seja, o poder público, né? O poder público é o impetrado, porque é o Estado quem tem a obrigação, o dever constitucional de legislar, tá? Então, sinceramente, nesse nosso primeiro slide, o interessante mesmo é a questão da omissão parcial, porque eu tenho certeza que do outro lado da telinha tem gente que ainda não sabia ou não se recorda dessa diferença de omissão total para omissão parcial. Legal? Beleza? Então essa é a primeira ideia que eu queria passar para vocês, tá? Questão de prova aqui com certeza seria nesse tocante à omissão parcial, se pessoa jurídica poderia ingressar com mandado de injunção, esse tipo de coisa com certeza cai em prova, tá? Bancas como CESP, ESAF adoram esse tipo de questão, legal? Vamos voltar aqui, para tudo dar certo, voltou aqui comigo e vamos... Vamos lá, vamos para o próximo slide. Eu vi aqui que houve uma travada e tudo. Enfim, no final das contas tudo vai dar certo, até porque eu estou gravando essa aula para vocês. Enfim, vai ficar disponível no nosso canal também. Mas o interessante é a gente participar, até porque eu vou abrir um momento de dúvida, trocar ideia com vocês, tá bom? Beleza? Então, olha só. Deferimento da injunção.
Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, olha só, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Alexandre, eu tenho um problema aqui com esse inciso 1, né? Veja, preste atenção. Quando você vê a determinação de prazo razoável, eu tenho que tomar muito cuidado com o princípio da separação dos poderes. Achar, por exemplo, que o princípio da separação dos poderes foi violado aqui. Não, não foi, tá? Veja, a questão aqui não é uma questão condenatória. Ah, o poder legislativo foi condenado, não é nada disso. A questão aqui é de um apelo ao legislador. A grande verdade é essa. A determinação para que se promova a função normativa, a determinação de um prazo razoável. Isso não é de hoje que o Poder Judiciário estabelece um prazo razoável para a edição da norma regulamentadora. Mas não podemos esquecer também que o Poder Judiciário ele melhorou muito no tocante à concretização das normas constitucionais. A gente vai falar disso ao longo da aula. Então não pense que esse inciso 1 do artigo 8º da lei, ele simplesmente ofende a separação dos poderes. Ah, porque o Poder Judiciário manda, por exemplo, o Executivo ou o Legislativo legislarem. Não, não é nada disso. Tá? Não vamos pensar com essa cabeça de violação à separação dos poderes, porque não há. Tá certo? É uma determinação, um apelo para que o legislador promova a sua atividade legiferante. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Aí, continua aqui comigo, tá? Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Explicando a todos vocês o que seria isso, tá bom? Imagine o seguinte, tá? A questão da aposentadoria especial do servidor. No caso, eu sou um servidor que trabalha com atividade insalubre, legal? E quero me aposentar em regime especial. Esse é o meu desejo. Beleza, aí eu vou até a Constituição e verifico que não existe a lei complementar e entro com mandado de injunção. O que é que o Poder Judiciário pode falar para mim? Tá? Olha, Alexandre, até que se edite esta lei complementar, aplica-se ao seu caso a Lei 8.213 de 90. Eu sei que você, por ser servidor, está submetido a um regime próprio de previdência social, mas entre não ter e ter alguma coisa, é melhor que você tenha alguma coisa. Então a gente vai aplicando o RGPS. Quando, né, o legislador resolver criar sua lei complementar, beleza. Aí você passa, né, as regras desta lei específica, mas até lá vai se aplicando a lei do regime geral de previdência social. Então seria basicamente isso aqui, tá? O que o Poder Judiciário faz? Faz uma varredura no ordenamento jurídico e busca uma norma que, mesmo não sendo a específica, possa ser aplicada àquele caso. Essa é a ideia, como aconteceu com o direito de greve dos servidores, que se aplica a lei de greve da área privada, né? Essa 7783, como esse caso da aposentadoria em regime especial, tá? Então essa é a ideia. Seguindo aqui, parágrafo único, será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1, ou seja, a determinação do prazo razoável, tá? Quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma, ou seja, a questão da reincidência, beleza? Veja, ele já foi impetrado em outro mandado de injunção e nada fez. Sendo assim, haverá a dispensa da determinação do prazo. Isso aqui, na minha visão, é uma boa questão de prova, dizendo assim, que necessariamente haverá determinação de prazo razoável para a atividade legiferante. Geralmente as bancas examinadoras usam a expressão necessariamente. Você não, necessariamente não.
Porque se ele é reincidente, se já houve mandado de injunção anterior e ele não atendeu à expectativa, eu não preciso determinar mais uma vez prazo para o legislador. Tranquilo? Então, cuidado com esse parágrafo único, que pode ter uma pegadinha do necessariamente tranquila aqui para vocês. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que está o feedback aqui. Acho que está tranquilo, né? Porque falaram que voltou. Ótimo, tudo vai dar certo pra caramba. Vamos seguir então, pessoal. Vamos para os efeitos da decisão. Olha só. A decisão terá eficácia subjetiva. Ó, subjetivo, me lembra o quê, gente? Me lembra sujeito, tá? Limitada às partes. Opa! Aquela ideia de ser interpartes, tá bom? E produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Beleza, que é o que acontece hoje, né? Justamente no exemplo que eu passei para vocês da aposentadoria em regime especial, tá bom? Então, até a edição da lei complementar, vai se aplicando àquela pessoa a lei do regime geral de previdência social, tá certo? Vamos lá, parágrafo 1º, muito interessante, olha lá, poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Galera, olha só. Em situações normais, você está vendo aqui pelo artigo 9º que a eficácia é para as partes do processo. Efeito interpartes. Legal. Mas existe a possibilidade do efeito ser erga omnes. Isso já aconteceu, por exemplo, no direito de greve dos servidores públicos. A eficácia do mandado de injunção foi erga omnes. Dando nome a boi para vocês, do que a doutrina traz aqui para a gente. Olha só. Quando é limitada às partes, nós dizemos que a teoria é a teoria concretista individual. E quando ela é erga omnes, ou seja, para todos, nós chamamos de teoria concretista geral. Tá? Cuidado com esses nomes, às vezes pode o seu examinador gostar de doutrina, enfim, tá bom? Lembrando então aqui que os efeitos do mandado de injunção, via de regra, são interpartes, mas é possível que se conceda a eficácia erga omnes, como aconteceu, volto a repetir, na greve dos servidores. Parágrafo 2º, transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Ou seja, tá? Vamos imaginar que existe um mandado de injunção nas mãos de um ministro do STF e ele monocraticamente, tá? Ele pode estender a casos análogos, tá bom? Monocraticamente, ou seja, isoladamente, ele tem esse poder. Parágrafo 3º, bem interessante, explicando para vocês aqui, o indeferimento do pedido por insuficiência de prova não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Galera, aqui é igualzinho na ação popular, tá? Se eu ingressei com uma ação popular, ela foi julgada improcedente por insuficiência de prova, gente, preste atenção, eu posso entrar com outra ação popular munido de outras provas, de novas provas, tá? E essa mesma ideia da ação popular se aplica ao mandado de injunção. Então, a pessoa não foi bem sucedida em um determinado mandado de injunção por insuficiência de prova. Isso vai impedir que outra pessoa ingresse com mandado de injunção? Não. Outra pessoa reúne outras provas e ingressa com mandado de injunção com o mesmo objetivo, tá? Não há problema algum. Então, a insuficiência probatória aqui, ela não vai fazer a coisa julgada erga omnes, né? Não. A ideia é a seguinte, preste atenção aqui, tá?
Eu fui lá, não fui bem sucedido no meu mandado de injunção. Não rolou aquele sentimento. Ah, por quê, Alexandre? Por insuficiência probatória. Eu não reuni provas suficientes, eu não convenci o judiciário, que seja. E aí, uma outra pessoa, ou eu, com outras provas, eu posso ingressar com outro mandado de injunção? Tranquilo, tá? Sem problema algum. Legal? Vamos seguir? Voltou aqui comigo? Ótimo. Seguindo aqui, gente. Revisão da decisão. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado quando sobrevierem relevantes modificações das circunstâncias de fato ou direito. Então, aqui você verifica que é um artigo autoexplicativo. A possibilidade da revisão da decisão. Beleza? Parágrafo único. A ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nesta lei. Então, é cabível a ação de revisão. Interessante também essa parte, pode ser uma pegadinha de prova. Bem, eficácia temporal da norma regulamentadora. Voltando aqui. Como vocês sabem, o mandado de injunção, ele existe em razão da falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício de um direito de uma liberdade prevista na Constituição. Então, a gente vai falar agora da eficácia dessa norma regulamentadora, desse complemento. Legal? Vamos lá aqui, preste atenção. A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos, olha aí, galera, questão certa de prova, prospectivos, dali para frente, é o famoso ex nunc, tá bom? Preste atenção, não retroage em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado. Porém, olha que interessante, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Existe exceção de retroatividade. Existe a possibilidade de ser ex tunc, se for mais favorável, se for beneficiar, ok? Então, pessoal, cuidado. Num primeiro momento, a eficácia temporal vai ser prospectiva, daquele momento para frente, salvo se for mais favorável. Então, existe a possibilidade, sim, de retroatividade, se for mais favorável. Mas, via de regra, a decisão será daquele momento para frente. Eficácia temporal, vocês sabem, sempre aparece em prova, tá bom? Sempre! Então, cuidado, é ex nunc, N de não retroage. Ficou claro? Beleza, tudo vai dar certo? Volta comigo. Olha só. Parágrafo único. Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão. Opa! Olha que questão linda, principalmente para bancas como o CESP. Haverá o prejuízo, ok? Aí, por quê, professor? Porque houve a perda do objeto. A ideia é, eu estou entrando com mandado de injunção visando uma norma regulamentadora. Se durante essa impetração surgir a norma regulamentadora, a minha ação perdeu o seu objeto e ficará, por conta disso, prejudicada. Tranquilo? Ó, boa a questão, hein? Interessante esse dispositivo para aparecer na sua prova. Então, repetindo aqui, estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. Tá bom? Beleza? Bom esse parágrafo único, hein, galera? Vamos seguir com tudo aqui. Foi. Gente, chegamos num momento muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque o mandado de injunção coletivo era a criação apenas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Só a jurisprudência do Supremo previa um mandado de injunção coletivo. Olha o que aconteceu aqui. Vamos à nossa lei. Repare,
o artigo 12, ele vai trazer para vocês a figura do MI coletivo. Mas um detalhe legal. Quando o Supremo criou a figura do mandado de injunção coletivo, ele dizia que são legitimados para o mandado de injunção coletivo aqueles que podem propor um mandado de segurança coletivo. Então, vocês vão perceber que a lei traz novidades, excelentes novidades para as provas de concurso. Eu tenho certeza absoluta que isso vai aparecer na prova de vocês. Absoluta. Porque, vamos lá, para quem não se recorda, quem pode propor mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, não é isso? Organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um aninho. Beleza, isso aí a gente já sabe, artigo 5º, inciso 70. O grande detalhe é o seguinte, além destes, a lei trouxe mais legitimados. Vamos a eles, vamos lá. Olha só. Gente, Ministério Público, olha que belezinha aqui, tá? Quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais individuais indisponíveis, que são os objetivos, as finalidades do Ministério Público, do artigo 127 da Constituição. Bem, inciso 2 não é novidade. Partido político com representação no Congresso Nacional. Lembrando que essa representação no Congresso Nacional é um deputado ou um senador, já basta um deputado ou um senador, não precisa nas duas casas legislativas. Tranquilo, galera? Para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. O inciso 3 também não é novidade. Por organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade, olha que interessante, ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades. Olha aqui, dispensada para tanto autorização especial. Parou bonito aqui agora. No mandado de segurança coletivo, eu tenho duas súmulas do STF imprescindíveis. A súmula 629 e a súmula 630. A 629 é aquela ideia de dispensar a autorização dos integrantes para o manejo do mandado de segurança coletivo. Essa é a súmula 629. E a súmula 630 é aquela que diz que, ainda que não seja toda a coletividade tutelada, ainda assim cabe mandado de segurança coletivo. Galera, o que é que o legislador fez aqui? Pegou as súmulas 629 e 630 do mandado de segurança coletivo e simplesmente trouxe para o mandado de injunção coletivo. Olha para cá, pessoal, olha que interessante. Essa história de totalidade ou parte dos membros é igualzinho à súmula 630 do STF. Tá? Igualzinho, que é para o mandado de segurança coletivo. E essa dispensa de autorização é igualzinho à súmula 629 do STF, que é para o mandado de segurança coletivo. Então, galera, o legislador aqui, ele foi extremamente feliz. E por que ele foi extremamente feliz? Porque ele trouxe jurisprudências consolidadas do Supremo na forma de súmula e colocou já no texto da lei para não se ter qualquer dúvida quanto a essas questões. Se precisa de autorização, não precisa. Se, ainda que determinada parcela não seja beneficiada, se ainda assim cabe a ação coletiva, cabe sim a ação coletiva. Então, muito legal essa atitude do legislador. Tá legal? Vamos lá, vamos seguir? Olha só. Inciso 4, lindo demais para cair na sua prova, pessoal, lindo demais. Olha aí. Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida
for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74. Ou seja, galera, Defensoria Pública e Ministério Público são as grandes novidades deste ponto, tá? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal se prendia àqueles que poderiam impetrar mandado de segurança coletivo. Tudo bem? Essa era a ideia. Olha que interessante essas duas novidades, não é verdade? O Ministério Público e a Defensoria Pública podem ingressar com mandado de injunção coletivo. Excelente! Legal? Vamos seguir, vamos lá. Gente, olha só. Só um minutinho. Foi. Eficácia para as partes. Artigo 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante. Qual é a ideia aqui, gente? É a ideia da substituição processual. Ou seja, o camarada ingressa com a ação em nome próprio, defendendo interesse que é alheio. Assim como acontece no mandado de segurança coletivo, o fenômeno da substituição processual, acontece também aqui o fenômeno da substituição processual. O ingresso é em nome próprio, defendendo interesse que é alheio. Tranquilo? Então vamos lá, lendo de novo o artigo 13 para consolidar. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, tá? Parágrafo único, extremamente interessante também, galera. Olha só. O mandado de injunção coletivo não induz litispendência em relação aos individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Olha só. Aqui é o seguinte. Eu, de forma isolada, ingressei com mandado de injunção. Tudo bem? Eu, mandado de injunção individual. Eu sou um sindicalizado. Aí, eu descubro, tudo bem, que o sindicato impetrou um mandado de injunção coletivo. Eu posso continuar com o meu mandado de injunção individual sem problema algum, é isso que o parágrafo único está dizendo, ou eu posso me beneficiar da ação coletiva. Mas tem um porém. Olha só aqui. Olha essa parte aqui. Mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Ou seja, eu preciso desistir da minha ação individual para me beneficiar da coisa julgada coletiva. Ok? Em que prazo? 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração coletiva. Beleza? Então, olha, o mandado de injunção coletivo não vai prejudicar os mandados de injunção individuais. Tudo bem? Não vai prejudicar. Mas eu só posso me beneficiar da coisa julgada coletiva, do mandado de injunção coletivo, se eu desistir da minha ação individual neste prazo aqui de 30 dias a contar da ciência da ação coletiva. Beleza? Para mim é um ponto excelente para a prova de concurso. E aí, galera, qual é a conclusão que a gente tem aqui desses melhores momentos da lei do mandado de injunção? Muita jurisprudência foi consolidada, a ideia era essa, tá? Questões de omissão total, parcial, que a doutrina cansa de bater, a própria lei 9868, quando fala da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também já fala desse total, parcial, então legal ter aparecido isso. Caramba, a figura do mandado de injunção coletivo com essas grandes novidades do Ministério Público, da Defensoria Pública,
as questões da súmula 629 e 630, que eram para o mandado de segurança coletivo e já estão na legislação do mandado de injunção coletivo. Enfim, galera, recheado de questão de prova de concurso, sem sombra de dúvidas, vai bombar horrores, né, essa parte da legislação do mandado de injunção. É uma lei tranquila de ser estudada, acho que vocês notaram. Nós estamos aí em 40 minutos, basicamente, de aula, então não foi muita coisa. Tudo bem que eu também não bati a parte da petição do mandado de injunção, tá? Até porque o nosso objetivo agora não é um objetivo de feitura de peça, segunda fase de OAB, não é esse, tá? Mas com certeza os concursos agora, a partir do meio do ano de 2016, 2017, por aí vai, com certeza vão massacrar em cima do mandado de injunção. Não tenho dúvidas quanto a isso, tá bom? Galera, então é isso. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite. E para quem está assistindo gravado depois, um bom dia, uma boa tarde, que seja, fica aí o meu agradecimento a todos vocês. Eu vou pausar a gravação agora e ainda vou ficar um pouco no ar, transmitindo, tirando algumas dúvidas e trocando também uma ideia quanto a alguns projetos novos.